Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do RH para você Cast, o seu ponto de encontro quinzenal para a gente debater as novidades, as inovações, tudo que vem rolando aí de mais atual nos RHs, falando com grandes nomes, grandes marcas. E hoje não será diferente. Tem uma empresa muito especial, uma convidada muito especial aqui participando com a gente. Mas antes de apresentar, eu quero só deixar uns recadinhos para você. Você que ainda não segue o RH para você e o RH para você Cast, deixo o convite para que você nos acompanhe nas nossas redes sociais. O RH para você, ele está no LinkedIn e também no Instagram. No LinkedIn a gente tem não só a company page, como também um grupo com mais de 200 mil pessoas. Tem muita gente interagindo lá todos os dias, muita troca, insights, dicas, vagas. Sempre tem muita coisa bacana por lá. E claro, o convite também para você acessar o RH para você. Todo dia tem coluna, tem artigos, tem posts da redação. Também tem sempre muito material interessante e bem atual. Combinado? Bom, gente, dando ponto de partida, então, aqui no nosso episódio de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as ações de RH, as iniciativas mais legais que a Casas Bahia vem tomando aí nos últimos meses, nas últimas semanas. Tem muita coisa bacana para a gente discutir. E quem vai nos guiar nessa jornada, que vai trazer todas as novidades para nós, é a Andréia Nunes. Andréia, que é CHRO da Casas Bahia, e quem eu convido aqui, é uma honra recebê-la. Andréia, seja muito bem-vinda. Gente, prazer meu estar aqui com vocês, poder estar dividindo algumas coisas aqui que a gente faz e que a gente sabe que fazem diferença, né, na vida dos nossos colaboradores. Mais de 30 mil colaboradores e colaboradores que representam o Brasil, né? Então, a gente tem os nossos clientes que representam classe C e D no Brasil, os nossos colaboradores majoritariamente também de classe CD, e é muito legal ter oportunidades onde a gente pode desenvolver brasileiros para cuidar de brasileiros. Muito bom, André. Então, de novo, seja muito bem-vinda. André, ano passado a Casas Bahia já foi destaque aqui no RH para você, quando a gente falou sobre uma iniciativa muito legal que vocês tiveram, que era o programa Dona de Si, uma iniciativa de mentoria para mulheres. Agora vocês voltam. Eu fiquei muito impressionado com essa nova campanha que vocês tiveram. Se não for nova, me corrija. Eu fiquei sabendo sobre ela há pouco tempo, que é a Árvore dos Sonhos. E bota sonho nisso. Vocês entregaram casas mobiliadas a colaboradores, então foi uma ação muito legal, um projeto muito bacana. E eu queria entender um pouquinho, não só a árvore dos sonhos, mas também essa árvore de iniciativas como um todo que a Casas Bahia tem. Como você falou, são 30 mil colaboradores, então é muita gente para cuidar, é muita gente para ouvir, para engajar. E eu queria saber um pouco mais como que vocês estão fazendo, então, para cuidar, para trazer essas pessoas mais, cada vez mais pertencentes à marca, sentindo orgulho de fazer parte do time Casas Bahia. Antes de falar da Árvore dos Sonhos, eu quero só dar um status de como que a gente está com o Dona de Si, né? O Mentoria Dona de Si, porque quando a gente conversou, a gente estava num ciclo de estar formando quase 1.000 mulheres, né? 900, um pouquinho mais de 900 mulheres. E no ano 2 dessa iniciativa, a gente expandiu isso para outros níveis que não só gerenciais. Então, a gente está, de maneira consistente, formando mais mulheres e mais líderes na organização para que elas possam crescer e se desenvolver sabendo como desenvolver a liderança feminina, né? Então, acho que é bem legal saber que, embora a gente tenha conversado sobre isso no passado, ele é um programa que continua. E falando especificamente da Árvore dos Sonhos, a gente tem uma iniciativa em todas as nossas lojas que dentro do espaço do colaborador, a gente tem uma árvore mesmo, né? Então, cada um faz do seu jeito, cada um faz da sua criatividade.
E cada colaborador, ele coloca naquela árvore qual é o fruto que ele deseja colher como resultado do trabalho. Então, qual é o maior sonho dele? Então, tem gente que tem sonho de comprar uma bicicleta, comprar um carro, comprar uma moto, ajudar a família, fazer, terminar a universidade, fazer um outro curso, viajar, né, conhecer o mundo e comprar a casa própria. E o que a gente viu visitando as lojas e olhando esse programa da Árvore dos Sonhos é que a maior parte dos nossos colaboradores quer sim ter a casa própria, né? Então, a gente ficou pensando como que a gente estimula para que as pessoas possam estar realizando esse sonho ao estarem trabalhando com a gente, né? Então a gente criou uma campanha específica, sim, é nova, né? Embora o programa das Árvores dos Sonhos na loja ele seja um programa de mais tempo, esse que a gente vinculou e de verdade premiou os colaboradores com casa própria, ele é novo. E é apaixonante poder ver a felicidade, né, dos colaboradores em poder realizar o sonho da casa própria. Eu lembro quando a gente lançou a campanha no final do ano passado, né, em setembro do ano passado, uma colaboradora procurou a gente e falou assim: uma dessas casas é minha, né? Eu falei, gente, mulher determinada, hein? E era uma gerente de loja, e ela foi uma das ganhadoras. Então, assim, é super gratificante ver como a gente impacta tão positivamente a vida dos nossos colaboradores. As grandes, né, que ainda tem o bombom como recompensa, eu acho que vocês estão subindo o sarrafo um pouquinho demais, viu, Andréia? Uma curiosidade que eu sempre tenho, principalmente quando a gente está falando de empresas que tem um grande número de colaboradores, né, e de novo trazendo os 30.000, Andréia, como que é a comunicação? Poxa, quando vocês têm uma iniciativa assim, quando vocês criam um novo projeto, como que faz para isso chegar em tantas pessoas? Como que é o trabalho com a liderança? Como que é a parte da comunicação para que realmente todo mundo tenha acesso e possa se envolver nessas ações que vocês têm? Ó, a comunicação a gente faz de várias formas, né? A gente começa com uma comunicação face a face com os líderes. Então, a gente comunicou, por exemplo, essa campanha a gente lançou na nossa convenção de vendas no ano passado. A convenção é um espaço onde a gente tem aproximadamente 1.500 líderes da companhia participando. Então, eles foram os primeiros comunicados, informados, e eles recebem as instruções de como que eles podem fazer esse cascateamento dentro das lojas e dentro das nossas unidades. Depois Uhum. disso, a gente reforça com comunicação escrita e com bastante instrução sobre a campanha em si, quais são os regulamentos. Então, a gente tem um site onde a gente tem as nossas campanhas, para que as pessoas possam estar acompanhando, né, olhando esse clube de prêmios que a gente tem. Então, a gente trabalha a comunicação face a face, presencial, a comunicação por escrita, e-mail, intranet, e suporte para que a liderança possa estar comunicando isso, e todo o reforço semanal que a gente faz. A gente tem uma televisão interna que toda sexta-feira pela manhã a gente faz um programa televisivo para todas as nossas unidades. Então, esse é o momento onde a gente também atualiza durante meia hora quais são as principais campanhas, os principais temas que a gente quer atualizar os colaboradores. E é muito legal, chama DTV, né, que é a Dedicação Total a Você TV, e a gente faz toda sexta-feira. E eu sou lá, vou te convidar um dia para você vir com a gente, né? Eu sou a apresentadora da TV. É muito Ô, legal. louco, eu tô falando com a host, então, da TV da Casas Bahia, que chique. Da TV André, Casas Bahia. eu acho muito legal também a gente sempre entender um pouquinho, né, que quando a gente tem essas iniciativas, automaticamente nós pensamos no RH. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é o papel do RH na tomada de decisões desses projetos. Poxa, o RH ele entra mais como o decisor, o criador, o desenvolvedor. Ele é mais um coadjuvante ajudando ali nos bastidores a fazer acontecer.
Eu queria entender um pouquinho o seu trabalho nesse processo, porque, poxa, a gente está dentro de um cenário no qual é muito difícil para muitos RHs chegarem na liderança, chegarem na gestão, conseguirem ter uma troca, entrarem nesse estratégico que a gente tanto fala. E no caso de vocês, a gente está falando de uma iniciativa que está dando casas. Eu imagino vocês tentando convencer a gestão, gente, ó, vamos entregar casa mobiliada para as pessoas, a loucura que isso deve ser. Então eu queria entender um pouquinho como que o RH atua nessa frente e como que é a troca de vocês com a gestão do negócio. Bom, a gente é uma empresa, assim, a gente aqui como diretoria executiva, né, do Grupo Casas Bahia, a gente até fala que todo mundo se mete em tudo, né? Então não tem essa coisa de que isso aqui é um projeto do RH, isso aqui é um projeto do comercial, isso aqui é um projeto de loja. A gente faz as coisas juntas. E muitas coisas, muitos projetos, eles nascem dentro da loja. Então, esse é um projeto que já tinha dentro da loja, sabe? Não é que o RH criou. É um projeto que ele nasceu dentro de loja, foi crescendo, e a liderança dá força e voz. Então, a gente não acredita, nem tudo precisa vir da área de recursos humanos, pelo contrário, as iniciativas que nascem do colaborador, elas são muito verdadeiras porque estão falando da realidade do dia a dia. E eu acredito muito que os nossos times eles precisam estar integrados para que a gente se ajude como áreas, mas é sem competição, saca? Esse programa é de quê? Esse programa é da companhia, né? Esse programa é para os colaboradores, não importa quem começou, o que importa é que a gente faça de forma consistente e que a gente reconheça as pessoas, sabe? E aí todo mundo entra junto, é muito legal, né? Todo mundo entra, todo mundo participa, todo mundo está junto, é sempre uma forma de celebração e uma forma de reconhecer, né, as pessoas mesmo. Então, esse programa, ele nasce muito na loja e o que a gente faz é dar voz e protagonismo para quem está de cara com o cliente todos os dias, né? Para quem de verdade vive a vida real do atendimento ao cliente. Muito legal. Andréia, eu quero fugir só um pouquinho aqui do nosso roteiro, mas eu acho que tem tudo a ver com esses pontos tão bacanas que a gente está trazendo, né, da Casas Bahia, e também para você reforçar um pouquinho a atuação dos recursos humanos aí dentro. E esse é o primeiro episódio que a gente está gravando depois de uma polêmica que dominou o LinkedIn nas últimas semanas, e foi a fala de um CEO da empresa Bolt, em que ele comentou que ele demitiu todo o RH porque o RH criava problemas que não existiam. É claro que aqui internamente nós somos parciais, a gente vai sempre defender o RH, a gente está acompanhando trabalhos, iniciativas incríveis de profissionais da área, a gente está vendo de fato essa transição de um operacional para estratégico acontecer de uma forma muito bacana, mas a gente sabe também que ainda tem os gaps, que ainda tem pontos que precisam ser melhorados nessa troca. Então eu queria entender um pouquinho como que a Casas Bahia, como que você, como que o RH, ele consegue se envolver um pouquinho mais nessas trocas diretas com a alta gestão. Porque hoje muito se fala, né, que não é só falar de pessoas, é falar de pessoas e falar de números, a linguagem do CEO, essas frases que logo, logo começam a virar clichê, mas já são verdade. Como você é uma profissional assim, muito gabaritada, muito experiente, eu queria entender um pouquinho a sua opinião sobre isso e como que você conduz o RH da Casas Bahia de forma a, de fato, ter voz e não só a dar voz. Eu acho que é um equilíbrio, né? Porque assim, eu não sou o tipo de pessoa que eu acredito que a área de RH ela é suporte para a organização. Essa Uhum. coisa de suporte é meio old fashion, né? Meio fora de moda, assim, de que achar que a gente está aqui para suportar, a gente está aqui para transformar junto. Então, RH é parte da mesa de decisão de negócio. A gente tem reuniões todas segundas-feiras à tarde, onde a gente analisa, né, pela segunda-feira pela manhã,
todos os resultados da gente da semana anterior e a gente faz o planejamento de que ações a gente precisa estar implementando rapidamente para estar trazendo resultado. É uma reunião e eu sou parte dela e estou lá o tempo inteiro e falo assim, eu sou meio cimetuda, sabe? Me meto em tudo o tempo inteiro, porque para entender de negócio, a gente precisa estar junto do negócio, vivendo as dores, né? Por isso que para mim sexta-feira é um dia que eu estou em loja. É um dia que eu faço a TV e depois eu fico em loja e converso com os colaboradores da loja, com os líderes, para entender se o que a gente está propondo de solução de verdade funciona. Uma outra coisa que a gente tem que ajuda muito é que a gente tem os BPs, nossos BPs, eles estão junto com todos os líderes de negócio nas reuniões críticas, participando e entendendo quais são os impactos para que a gente possa fazer uma gestão de mudança gradual e que as coisas não sejam atropeladas, né? Eu não posso falar por outras organizações, mas aqui no Grupo Casas Bahia, a nossa área é uma área muito relevante nas tomadas de decisões. Então, a gente de verdade discute antes de sair fazendo coisas, né? Muito bom. Não, porque de fato, para nós que respiramos RH, nossa, a gente acompanhava nas redes sociais, no LinkedIn, isso virou uma discussão. O RH ele é protagonista, o RH ele só está atrapalhando, qual que é o papel do RH hoje, o que, que o RH está aprontando. Então é muito Mas eu interessante vejo também a uma gente ter grande um pouquinho esse evolução, perfil. viu? Com Eu vejo certeza. eu vejo uma grande evolução dos dois lados, tanto das empresas estarem mais abertas de verdade, escutarem o RH e estarem abertos às propostas, entender quais são os impactos que a gente tem nas pessoas e na organização, como os próprios profissionais de RH que estão. Cara, eu vejo assim, estão cada dia melhores. Eu vou em eventos que eu falo, caraca, essa pessoa podia ser presidente de empresa e estaria fazendo um excelente papel, sabe? E a gente tem visto cada vez mais CEOs que vêm originalmente de áreas de RH, coisa que em anos anteriores isso seria muito menos viável, sabe? E eu trabalho com profissionais do mercado que são maravilhosos. Então, essa coisa de olhar o negócio de uma forma junto, porque pessoas e resultados estão o tempo inteiro junto, não tem como soltar isso, né? Um viabiliza o outro. Eu acho até que pegando um pouco da sua brincadeira, né, que você falou que se intromete em tudo, eu acho que passa um pouquinho por aí também, né, que quando a gente está falando de RH, parece que ganha um status a mais, uma, entre aspas, polêmica a mais, todo mundo quer comentar. André, saindo um pouquinho então dessa polêmica, voltando para as iniciativas da Casas Bahia, bom, a gente falou um pouquinho sobre o Dona de Si, sobre o Árvore dos Sonhos, eu queria entender um pouquinho mais o que, que também está aí sendo monitorado, sendo visto pelo horizonte, quais outras campanhas vocês também têm, iniciativas que vocês estão ampliando, enfim, saber também um overview aí, porque eu tenho certeza que tem muita coisa rolando na Casas Bahia, então levar aqui para o nosso público nos assistindo, nos ouvindo, saber mais do que vocês estão fazendo. Tá bom. Nosso grande desafio, e aí eu deixo aí para a gente estar fazendo uma conversa futura, a gente está realmente olhando o desenho da organização com a entrada de agentes de IA, né? Então, como fazer realmente a gestão da mudança e como olhar esse desenho organizacional de uma forma de trabalho que vem mudando muito nos últimos meses, né? Então, org design, IA e cultura é o que a gente está bem focado agora, sabe? Então, a gente criou um comitê de trabalho, onde a gente tem controladoria, RH e tecnologia juntos discutindo esse futuro da organização, sabe? Qual que é o nosso papel de transformação, como que a gente vai gerir o futuro da organização, que impactos que a gente vai ter, que letramentos que a gente precisa fazer em IA. Então, a gente começou muito focado em letrar as pessoas, fazendo vários hackathons, para que as pessoas possam estar aprendendo e acelerando o
uso, né, de tecnologias dentro da organização. Então, esse é um movimento bem interessante que a gente está agora na construção desse Uhum. futuro. A gente não quer ser atropelado, né? Então, a Sim. gente quer, de verdade, fazer esse letramento com os colaboradores para que as pessoas possam estar preparadas e a gente possa ser protagonista e porta-voz dessa mudança e não ser atropelado por, né? Então, se eu te disser assim, cara, hoje, onde você está investindo tempo? Eu vou te dizer que 80% do meu tempo é IA, desenho organizacional e futuro do trabalho. Tem até uma frase legal que eu ouvi num evento esse ano, que era alguma coisa mais ou menos, não é a IA que vai te substituir, é alguém que sabe usar a IA que vai te substituir. Então é muito Uhum. bacana que vocês estão indo por esse caminho, né, que a gente fala É. tanto dessa preocupação, desse medo que as pessoas têm da IA, e vocês estão na condução exatamente de: "Opa, vamos apresentar um ao outro, vocês são aliados, vocês não são rivais", para quebrar um pouquinho também desse estigma, dessa preocupação que tanto se criou em algumas áreas, né. Uhum. Letramento para esses casos, sempre que você tem alguma mudança muito significativa, é importante fazer letramento, né? E ser muito prático, porque a gente é adulto, né? Então, como adulto, a gente precisa aprender de uma forma mais prática. E os hackathons ajudam muito, né? Então, a gente tem uma parceria interessante com alguns fornecedores, né, de tecnologia que são nossos parceiros, e a gente leva times inteiros para poder rediscutir os processos, entender aonde que a gente pode estar colocando metodologias e agentes de IA e estar realmente facilitando o trabalho, né? A gente vê que a gente tem algumas áreas que a gente tem muita geração de relatório manual, muito Excel, análise, tudo isso a gente realmente está conseguindo evoluir, né, usando agentes de IA. E fazendo isso com parceria e tendo as ferramentas dentro de casa, tudo isso acelera, né? Porque a gente tem acesso a tudo aqui no próprio computador, né? Então, se aprende a usar, pratica e começa usando, né? É isso que é fazer letramento para adulto, né? A gente acredita no adulto participando e aprendendo na prática. É diferente a gente se desenvolver sendo adulto e sendo criança, né? Então, essa andragogia a gente tem cuidado bastante. Muito bom. Andréa, caminhando para o nosso final, pegando todo esse combo de benefícios, de iniciativas, desse letramento, eu queria entender um pouquinho também como que vocês praticam a escuta ativa. Como que é a coleta de feedbacks de vocês, como que é o acompanhamento junto aos colaboradores para entender o que eles estão achando dessas iniciativas, como que vocês trabalham também em base a pontos que eles vão trazendo. Eu acho que esse é sempre um ponto muito interessante para a gente debater, falando de RH, falando de lideranças. Então, eu queria entender um pouco melhor como que isso é praticado internamente entre vocês. A gente tem vários canais formais, mas também tem vários canais informais que são muito legais. Eu vou te dar um exemplo disso, mas eu vou te falar primeiro dos canais formais, né? Então, canais Uhum. formais. A gente tem uma pesquisa anual de clima, a gente tem uma pesquisa bimestral de pulso, né? Que aí a gente mede o pulso da organização sobre clima organizacional. Então, é um INPS, que a gente mede anualmente a pesquisa completa de clima. Então, essas Sim. são pesquisas formais. Além disso, né, porque aí eu estou ouvindo o colaborador quando eu faço pesquisas. Além disso, a gente tem o nosso canal de ética, né? Então, as Uhum. pessoas podem estar fazendo denúncia, podem estar levando pontos, e aí a gente tem uma reunião mensal de comitê de ética, onde a gente analisa as denúncias, aí eu estou falando de coisas relacionadas a comportamentos, né? Sim, A sim. gente analisa as denúncias para poder entender, tem algum tema nessa loja, precisamos fazer algum reforço de treinamento, aqui eu estou tendo alguma situação. Então, a gente analisa para poder ser rápido, que aqueles números tragam ações rápidas para a gente
resolver os pontos que os colaboradores fazem. A outra coisa é a própria comunicação de portas abertas, onde você pode ir escalando o tema. Caso meu líder não resolveu, eu falo com o líder do meu líder. O líder do meu líder não resolveu, eu falo com outro líder, né? E aí você vai pedindo ajuda. E informar, e assim, as pessoas também mandam e-mail, reclamam, e eu vou falar um exemplo informal que foi recentemente super engraçado. Um dia eu entro no meu Instagram pessoal e tem assim, quase 10, né? Porque assim, foram 9 colaboradores que me escreveram de uma loja, e todos falando a mesma coisa, né? E eu falei, gente, tem alguma coisa errada aí, né? E todo mundo fazendo a mesma reclamação, que era sobre uma mudança de liderança que tinha acontecido, né? E foi super interessante. Aí eu liguei para a pessoa de operações de loja, né? Eu falei, cara, olha isso, né? Eu falei, tá esquisito, o que está acontecendo nessa loja? Não, a gente mudou o gerente, mas mudou hoje, não, nem pode ser do novo, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos lá, né? Aí peguei um avião e fui, né? O diretor também pegou e foi, e a gente se encontrou nesse estado e chegamos lá de surpresa uma semana depois. Eu falei, não vou responder ninguém, não, eu vou lá para ouvir as pessoas. E quando você ouve as pessoas, elas podem estar se expressando num ambiente de muito mais confiança, porque fizeram uma reclamação e eu saio, né? Sai de São Paulo, pego o avião e vai escutar as pessoas, né? É o mínimo que eu posso fazer representando os colaboradores. Mas o mais interessante dessa situação é que os 9 colaboradores que escreveram, porque aí a gente foi ouvir todo mundo, né? Então tinha os outros que não tinham escrito e tinham esses que tinham escrito reclamando. Os que não tinham escrito é que tinham razão. E os que tinham escrito estavam totalmente errados na história, né? Foi muito legal, porque a gente fez um debate, uma discussão, e eles mesmos chegaram à conclusão, falaram assim, nada a ver, estamos muito errados com o nosso ponto. E os que não tinham falado nada, né, falaram assim, puxa, que legal que vocês vieram escutar, porque a gente que não reclamou estava muito incomodado com essa pressão que a galera estava fazendo, né? Assim, nós somos latinos. Como latinos, as pessoas têm muita dificuldade de falar as coisas de verdade, porque, e se eu falar, ele vai entender direito. Meu, todo mundo é adulto, todo mundo é inteligente, só falar com respeito que as pessoas entendem de boa, né? O não falar deixa o colaborador muito mais insatisfeito do que você falar algo que ele não queira, que não seja a expectativa, mas pelo menos está claro, é sim, é não, e tá beleza. E esse espaço de ouvir é muito interessante, porque às vezes as pessoas não sabem nem o que falar. Nesse caso dessa visita lá, foi muito legal, mas semana passada, usando um outro exemplo, eu fui para Belo Horizonte. Eu visitei todas as nossas lojas BH, quase todas as nossas lojas BH. E eu sempre faço uma pergunta, né, para o gerente de loja, que eu pergunto assim: como que eu te ajudo? O que eu posso fazer por você? Eu estou aqui, né? Porque eu fui lá conversar com os líderes. E eles travam, né? Eles falam assim, mas Deia, eu não sei como que você me ajuda, porque eu estou tão acostumado que são vocês que pedem as coisas, né? A liderança que pede, não a gente que pede. Então, o que eu peço? Eu falei, não, se você quiser, eu estou aqui para te ajudar. Como que eu te ajudo no seu desenvolvimento? Como que eu te ajudo a ser um melhor líder? Como que eu te ajudo no que você espera da sua carreira? Então, são conversas muito legais, e eu faço isso toda vez que eu estou em loja. Isso deve ser muito maravilhoso. Imagina, uma porção de Muito gente te bom. mandando e-mail, a reclamação ali na Rádio Peão, pô, a Andréia não responde ninguém, não adianta, a gente fala com ela, ela não responde. De repente, pessoal, temos uma Chego eu. convidada ilustre aqui na loja, chega Andréia Nunes, imponente ali. Quem é que está reclamando? Vamos resolver isso aí. E a gente tem muito mais facilidade hoje de ter uma troca, às vezes por escrito, né, um e-mail, um WhatsApp, do que o olho no olho, o pessoal. Então, eu acho que isso só reforça também a importância desse tipo de ação, da escutativa próxima, presente, o que é um desafio. São
milhares de unidades, né, espalhadas pelo Brasil, mas é muito legal poder ter esse tipo de experiência, poder ter esse tipo de troca. E André, a gente está finalizando aqui o nosso episódio. Agradeço muito a sua participação. Parabéns aí por todo o trabalho e por todas as ações aí do Grupo Casas Bahia. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês e estamos aqui à disposição, porque afinal, Casas Bahia é a casa de todo brasileiro, né? A nossa host da TV, dedicação total a você. Te espero, Aqui, hein? com certeza, vamos combinar. E aí, pessoal, curtiram o nosso episódio de hoje? Estivemos aqui com a Andrea Nunes, CHRO da Casas Bahia. Reforço então os convites. Acompanhe o RH para você Cast no YouTube, no Spotify, no tocador de sua preferência. Confira também os conteúdos novos todos os dias no RH para você. Siga as nossas redes sociais, sempre tem muita novidade. De novo, todo dia tem muita troca, muita interação, insights, muita novidade rolando. Então a gente sempre quer contar com você, contar com cada vez mais RHs, fortalecendo esse debate tão importante, tão necessário para se desenvolver. Bom, pessoal, por hoje é isso então. A gente se vê e a gente se ouve em um próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo.